Iniciando mais um Diálogo Espírita, endereçamos o nosso abraço fraterno a todos vocês que nos acompanham. O título do quadro Nós e o Mundo é bem sugestivo. O nosso mundo e os outros mundos. Repetindo, em nós e o nosso mundo e os outros mundos. Do livro Pão Nosso, mensagem do autor espiritual Emmanuel, através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, Sacudir o Pó. E em presença literária também do mesmo autor, Emmanuel, o livro 50 anos depois. E para fechar, o Espiritismo Responde, a seguinte questão: quando uma pessoa se casa mais de uma vez e todos já estão desencarnados, ele ficará, ou ela, ficará com quem? Esta é a pergunta do Espiritismo Responde. Prezados internautas, telespectadores, no quadro Nós e o Mundo, trouxemos o tema O Nosso Mundo e os Outros Mundos. E para falar a respeito deste assunto, estamos aqui, Humberto e eu e o Degéria, para trazermos as nossas reflexões embasados na doutrina espírita. E esse tema, Humberto, já nos remete a várias ideias, né? Incluindo o tema do quadro, Nós e o Mundo. Podemos pensar o meu mundo em relação aos outros mundos, aos outros seres, né? as outras pessoas que são mundos independentes. Podemos pensar o mundo, planeta Terra, então o nosso planeta em relação aos demais, o mundo em que eu estou inserida, o meu mundo. Nós estamos em Curitiba, então Curitiba é o nosso mundo em relação às demais capitais, às demais cidades, o Brasil em relação aos outros países. Então, muitas são as formas de abordar este tema. E nós vamos trazer alguns deles nessa relação nossa, do nosso mundo íntimo e também do nosso mundo planeta em relação aos demais mundos. E quando falamos do nosso mundo, pensamos, Humberto, no que nós trazemos, do que nós nos nutrimos, o que nós colocamos à disposição para manter as relações com os outros. Como nós estamos, como é que nós estamos intimamente? Será que o nosso mundo íntimo está em harmonia, em equilíbrio com as leis divinas? Se está ou não, como é que nós nos colocamos nessa relação com os outros mundos? Por exemplo, a minha relação, dependendo de como eu estou, de como eu trago em mim, né, de como eu me nutro, se eu sou uma pessoa bem-humorada, se eu tenho bons pensamentos, se eu faço com que esse mundo íntimo, como meu mundo íntimo se expanda, eu tenho uma relação muito melhor com você. Concorda, Humberto? Com certeza. Porque veja bem que nessa questão de mundos íntimos, como você está colocando, cada um de nós, um universo particular, que com uma experiência única, com um conhecimento, existência, encarnações diferentes, é uma diversidade infinita de mundos. Porém, como você disse, se você está bem, se você está harmonizada, se você está dentro das leis e está se sentindo com a consciência tranquila, o teu mundo é pacífico. E o meu, se estiver turbulento e eu não estiver bem e nós tivermos uma conversa, o teu mundo vai estar bem, o meu vai estar mal. Você não vai deixar se afetar pelo mundo desequilibrado do outro, né? Então, essa relação de mundos, pessoas, que ela tem que ser equilibrada, tem que ser tratada a partir do mundo do íntimo de cada um de nós. Então, eu vou me inserir num grupo, mas não vou ser contaminado por ele. Eu vou manter, vamos dizer, a minha identidade, a identidade das minhas características pessoais, né? Mas sabemos, claro, que nesse relacionamento um mundo interfere no outro,
né? A nossa ambiência vai interferir na ambiência coletiva, e o coletivo também pode interferir na minha ambiência, desde que eu permita. Da mesma forma como o grupo, a comunidade, enfim, vai permitir ou não que aquilo que eu trago comigo e levo para esse grupo faça parte do todo ou não, vai depender do conjunto. Da mesma forma, nós podemos falar para nós, não é? Então, eu vou me permitir que o mundo externo faça parte do meu mundo íntimo, ou o que eu vou selecionar, o que eu vou buscar do mundo externo para trazer para a minha intimidade. Isso, é o filtro, né, que você vai fazer, porque Deus criou a humanidade para se relacionar. É necessária a nossa relação para o aprendizado, para o desenvolvimento. Porém, como você falou, você vai fazer o filtro daquilo que é bom para você. Você vai proteger o seu mundo, mas não deixar de se relacionar com o mundo exterior. E o curioso, Hilda, é pensar que o mundo, nosso planeta, nossa humanidade, a civilização, ela é a somatória do mundo de cada um de nós, do telespectador, o meu, o seu, o vizinho. O grau da humanidade é a somatória de todos nós. E a nossa forma de contribuir é essa que você falou. Eu vou pacificar o meu mundo, eu vou melhorar o meu mundo, né? Nenhum de nós está perfeito, mas eu vou fazer o meu mundo o melhor possível para, quando eu interagir com o mundo exterior, com os outros mundos, eu contribua para um mundo melhor. E aí nisso, Humberto, vai fazer essa completa diferença, né, em relação aos demais mundos, porque se nós contribuímos para formar essa humanidade terrena, a forma, né, a maneira como está o nosso planeta, a psicosfera do nosso planeta, vai me permitir uma relação nossa, planeta Terra, com os demais planetas, né, que estão nas proximidades e com todo o universo. Exatamente. Porque da mesma forma como nós contribuímos, como nós nos relacionamos individualmente, assim também se dá da nossa relação com o todo, com o universo, incluindo a nossa relação com Deus. Exatamente, afinal o universo é vivo, né? Ele é vivo, funciona dentro das leis divinas, né? E nós fazemos parte desse universo. É como você colocou, eu posso ter o meu mundo, a minha casa, o meu mundo, o meu bairro, a minha cidade, o nosso planeta, a nossa galáxia, o mundo e o universo. Então está tudo relacionado, e a nossa atitude, a nossa formação, ela vai interferir, vai reagir com o todo, como você colocou, é bem interessante. E daí, nesse ponto, a gente chega a se perguntar, bom, e a relação do nosso mundo com os demais mundos? Mas a gente está falando na parte material, né? Mundos materiais, galáxias, planetas. Porém, a gente sabe que existem outros mundos de outras dimensões. Como é que você colocaria isso, Hilda, para a gente desenvolver um pouco esse lado? Bem, a nossa tarefa não é fugir deste mundo, e sim fugir das ilusões, trabalhar as ilusões. E aí, quando nós pensamos na nossa relação com o todo, né, o nosso planeta com o todo, então nós imaginamos, temos que fazer a nossa parte, como é dito, para que o universo esteja em harmonia, é necessário, uma vez que o planeta Terra faz parte do universo, que nós contribuamos para que a Terra esteja num desenvolvimento de bons pensamentos, inclusive, de atividades, que nós estejamos reunidos nessa intenção de colaborar com o nosso planeta, para que o planeta também irradie, porque da mesma forma como nós enviamos os nossos pensamentos, também a Terra, nessa coletividade, emite para os demais mundos tudo aquilo que nós produzimos aqui. Muito exato. Não é o efeito borboleta, né? Influenciamos, o nosso pensamento influencia o planeta todo. Ele faz parte disso, né? Ele é uma influência que vai se somar às demais e que vai influenciar o todo. Nós fazemos parte desse todo. Não podemos pensar que a Terra é o único planeta habitado.
Então, imaginando, né, e sabendo, aliás, não é nem imaginando, através do estudo, através das obras, das instruções que nós recebemos, nós temos ciência que todos os outros mundos são habitados e precisamos ter uma relação amigável. Sim. Não é, Humberto? Exatamente, sendo pacificador, né? Compreendendo que tudo faz parte da criação de Deus e que tudo é uma irmandade de um mesmo Criador. Tem uma frase que já foi dita muitas vezes, que diz que entre o céu e a terra existem muito mais coisas do que muitas vãs filosofias dizem por aí. Então a gente precisa abrir a cabeça e compreender e buscar através do conhecimento, através do estudo e até do experimento, porque mundos não são só mundos observáveis por nós, existem as dimensões, existe o mundo espiritual que envolve o nosso próprio orbe. Assim como diversos outros orbes, também existem mundos espirituais e existem dimensões cada vez mais sutis e mais elevadas do conhecimento, da moralidade e da evolução dos filhos do Criador. Então, é nesse sentido que eu acho que esse tema caiu bem, né, Eude? É o nosso mundo e os outros mundos. Nós fazemos parte de um grande universo, de uma grande obra da criação de Deus. É isso aí, queridos amigos. Então, é um tema, como disse Humberto, que nós poderíamos ficar aqui desenvolvendo por longas horas. Mas, no momento, desejamos a todos muita paz e muita luz e até uma próxima oportunidade. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, na matéria de capa, a gota d'água também tem seu custo. No editorial, uma sociedade em risco. IAD Paraná necessita com urgência de mais colaboradores. Ainda, curiosidades sobre as mesas girantes. Em Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, conhecendo as doenças, segunda parte. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos! Hoje no quadro Fonte Allan Kardec, nós iremos conversar um pouquinho a respeito do capítulo 71 do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel e psicografia de Francisco Cândido Xavier. É sacudir o pó. Esse ninguém escutar ou receber as suas palavras, sair desta casa ou desta cidade e sacudir o pó dos seus pés. Jesus está em Mateus, capítulo 10, versículo 14. Os discípulos de Jesus materializaram os seus ensinamentos. Então, quando eles saíram desse lugar ou dessa cidade, eles sacudiram a poeira das suas sandálias, dos seus pés. Se todavia nós olharmos só pelo gesto mecânico, nós iremos ver, então, deduzir que se trata apenas desse gesto mecânico sem nenhuma palavra, sem nenhuma mensagem. Mas sacudir o pó dos pés traz uma mensagem muito profunda, que nós não devemos guardar mágoas e nem ressentimentos. Se nós vamos em algum lugar, se nós conversamos com as pessoas, se nós levamos a boas novas e as pessoas não nos escutam, não querem saber, então nós devemos então sacudir o pó, essa poeira do ressentimento, da mágoa e seguir em frente. E lá no livro ele vai falar o seguinte, Emmanuel vai nos aconselhar para que nós iremos ficar perdendo tempo em acusações, em mágoas, com coisas que não vai solucionar os problemas espirituais. Então, quando nós decidimos sacudir o pó e seguir em frente, lembrando da máxima de Jesus, dos seus ensinamentos, da sua humildade, nós seguimos contribuindo com o progresso tanto nosso como daqueles que caminham conosco. E é bem interessante isso, que no livro Momentos de Saúde, pelo Espírito Joana de Ângeles e psicografia do Divaldo Pereira Franco, o capítulo 1, ele vai dizer o seguinte, né? Ela vai trazer o seguinte,
a decisão de ser feliz. Então, a decisão nossa de continuarmos a nossa caminhada com a cabeça erguida, com a fé e perseverança, só depende de nós mesmos, porque nós seremos a única pessoa que estará conosco mesmo, desde o berço até o túmulo. E que todos os grandes líderes da humanidade tiveram lutas, tiveram sim que correr para que suas metas fossem atingidas. Então fica para nós o convite da reflexão que guardar as mágoas, ressentimentos, ficar acusando esse ou aquele, porque não compreendeu a nossa mensagem, a mensagem de Jesus, ou não aceita a nossa decisão de seguirmos esse ou aquele caminho, em que nós temos certeza que esse é o caminho do Mestre, que nos convida à renovação, devemos lembrar que todos nós, e que esses irmãos também indiferentes, eles também serão chamados pela morte do corpo físico para retornar à nossa pátria de origem. Então, todos nós estamos no caminho para crescermos. Então, se nós estamos aqui, se nós estamos trabalhando para a edificação do mundo, do mundo e da nossa própria evolução, nós temos muito trabalho a fazer. Então, que não percamos tempos em ficar reparando se esse ou aquele está concordando conosco. Lembrar que é só através da humildade, do amor, da renúncia, é que nós iremos então conseguir passar a mensagem do Mestre, que é a mensagem do amor, que é a mensagem da humildade, da caridade, e mostrar que a união modifica toda uma sociedade. Então, sacudir o pó não é apenas um gesto mecânico, e sim traz para nós a lição de que não devemos guardar detritos na base da nossa vida. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná precisa de você para manter no ar este programa. Faça contato pelo e-mail adepr@adepr.org.br ou pelo WhatsApp 41 98 777 2201 e obtenha mais detalhes. Além de doações avulsas, você pode colaborar veiculando anúncios publicitários como forma de apoio cultural. Divulgue o seu produto ou serviço para toda a região metropolitana de Curitiba, com alcance nacional, pelo nosso canal no YouTube. Os valores dos anúncios são incríveis, muito abaixo dos praticados no mercado. Informe-se. Ajude você também a fazer o diálogo espírita cada vez melhor. Caros amigos, o livro que trazemos hoje para comentário, para incentivo à leitura, para partilha de um dos tesouros da minha vida, é um livro até bem conhecido por muitos espíritas, mas às vezes não suficientemente divulgado. É 50 anos depois da psicografia de Francisco Cândido Xavier, mas de autoria do Espírito Emmanuel. Eu, pessoalmente, adoro os livros de autoria do Emmanuel. Esse livro é uma continuação de outro que já foi comentado aqui, que se chama Há 2000 anos, e que narra uma das reencarnações do Espírito Emmanuel, ainda na Roma Antiga. 50 anos depois, o Espírito Emmanuel também aparece reencarnado na figura de Nestório, um judeu grego, que foi escravizado pelos romanos e vendido na Roma de algum tempo posterior à época de Jesus. Nessa época, o Espírito Emmanuel, reencarnado como Nestório, aceitou já o cristianismo e tinha um filho chamado Ciro, também escravizado, do qual ele foi separado há muitos anos atrás. Na época da narração, ele já tinha os seus 40 e poucos anos, o Nestório. E ele, juntamente com Ciro, é aprisionado e eles são martirizados no circo romano, naqueles espetáculos da época, em que os cristãos eram lançados às feras, martirizados como tochas vivas, flechados.
em espetáculos públicos para regozijo da multidão ignorante. A história central desse livro, porém, é do espírito apaixonado pelo Ciro, o filho do Emmanuel naquela encarnação, e que se chama Célia, uma jovem patrícia romana que conheceu Ciro ainda como escravo e que, naquele reencontro de almas antigas, se apaixonou por ele, mas foi separada dele e que teve que se subordinar às contingências de família, de época, e que soube do seu martírio no circo com profundo sofrimento. Essa menina moça ainda, com plena adolescência, ela perdeu o seu amado, teve que suportar circunstâncias familiares muito difíceis, em que sua mãezinha, Alba Lucínia, foi caluniada por opositores enquanto o marido estava viajando e introduziram na sua residência um bebê recém-nascido quando o marido estava voltando de viagem. E Célia, para salvar a honra da família, diz ao pai que o bebê é seu e é expulsa de casa com aquela criança, toma as ruas, tem que viajar se escondendo por longas regiões, pegando carona em carroças, e chega até Minturnes, um porto, em que conhece um cristão velhinho já, chamado Irmão Marinho, é por ele acolhida, substitui o filho desse cristão e toma também o nome Irmão Marinho e se interna no monastério da época, perdendo o bebê com pouco tempo de vida, ele desencarna novamente. Mas a Célia, com o nome de Irmão Marinho, nesse monastério, é alvo de muitas perseguições, de incompreensão, porque seu espírito simples, voltado à pureza do cristianismo, à amorosidade, não se conforma com as limitações litúrgicas já introduzidas naqueles monastérios antigos e se desdobra em tarefas de assistência e amorosidade à população pobre do seu caminho. Dedica-se a trabalhos da horta com dificuldade e, aos poucos, vai conquistando a admiração e o acatamento da multidão de pessoas que passam por ali, daqueles que moram em regiões próximas, e exemplifica por toda a sua vida os maiores valores cristãos. O exemplo de Célia, nesse livro, 50 anos depois, é uma coisa que tem que estar na nossa cabeceira, na nossa alma, que enriquece a nossa vida, é profundamente comovente. Quando ela desencarna, já com um pouco mais de idade, também nesse trabalho extenuante da Terra, exemplificando os valores cristãos, ela é recebida na espiritualidade com o poema recitado por centenas de crianças, do qual eu vou ler apenas uma estrofe para encerramento. Louvado seja Jesus na aurora cheia de orvalho, que traz o dia o trabalho em que andamos a aprender. Louvado seja Jesus pela luz das horas calmas, que adormenta as nossas almas nesse instante do entardecer. Procurem ler, se inspirem no exemplo de Célia, que enche a nossa vida de alegria, de bom ânimo para enfrentarmos também as nossas lutas, as nossas calúnias sofridas, a incompreensão do mundo que ainda não devemos nem esperar ter. Muita paz. Para o Espiritismo Responde de hoje, temos a seguinte questão: quando um espírito, quando uma pessoa, melhor dizendo, se casa mais de uma vez, o que hoje ocorre com quase todas as pessoas, e esse grupo, essas pessoas, desses múltiplos matrimônios ou uniões, como queiram,
desencarnam, com quem ele ou ela ficará? Com o primeiro cônjuge, com o segundo, eventualmente com o terceiro? Como é que fica a situação dos demais envolvidos nessas relações, uma vez que nós sabemos que o processo reencarnatório ocorre, é bastante dinâmico, né, de uma vida para outra. Bem, o grau de afinidade não é o mesmo sempre. Podemos estimar muito uma determinada pessoa, seja um cônjuge, filhos, pais, irmãos, mas podemos perfeitamente ter, talvez até por fruto, por consequência de uma convivência muito produtiva, que vem de séculos, manter uma certa, uma questão de se sentir melhor, desfrutar de um maior bem-estar na presença de uma determinada pessoa. Não significa que amemos menos os outros componentes da família espiritual, apenas uma questão, como eu disse, de experimentar uma sensação melhor, uma satisfação melhor na presença deste ou daquele. Pode acontecer que no mundo espiritual, algumas ou até todas essas almas afins se reúnam em perfeita harmonia, ligadas pela amizade sincera e continuem trabalhando juntas. Então são relações de respeito, de amizade, de afeto e sem qualquer conotação sexual, como nós temos aqui entre os encarnados. Assim como aqui no núcleo familiar terrestre, onde uma esposa do passado pode retornar como esposa, ou melhor, como filha, ou vice-versa, pais, filhos, avós alternarem essas condições e ter outros arranjos, não deve causar estranheza que algumas almas mais espiritualizadas e desejosas de progredir cumpram novas etapas umas nas companhias das outras. Mas há um outro fator, a necessidade. Neste caso, o trabalho cooperativo se faz por dever entre diretamente estes envolvidos ou envolvendo terceiros. E pode ocorrer, até com uma maior frequência, a situação inversa, onde espíritos que formaram casais aqui na Terra acabem ficando separados por um bom tempo, numa situação na qual esses espíritos que estavam aqui juntos são separados em virtude das diferenças das condições espirituais de cada um. Então são barreiras vibratórias que impedem temporariamente o reencontro. Um marido, uma esposa, numa situação grave de desequilíbrio emocional, por exemplo, que tenha cometido suicídio ou tirado a vida de alguém, terá muita dificuldade para se manter próximo daquele cônjuge de um nível mais elevado. É possível mesmo que o de melhor condição atue no sentido de auxiliar o ex-parceiro de vida conjugal. Porém, as condições vibratórias muito díspares entre si impedirão que eles fiquem juntos, pelo menos de modo permanente. E isso só poderá ocorrer, então, num futuro, né? Seja no mundo espiritual, ou seja, ou também numa próxima reencarnação. Esperamos ter esclarecido essa questão, até onde a compreensão da doutrina espírita, dos ensinamentos dos espíritos nos permite, em relação a esta situação. Então vai depender muito do desenvolvimento, do grau de maturidade espiritual, moral principalmente, né, dos espíritos envolvidos. Mas as situações são bastante variadas. Muita paz.